Hoje, mais uma vez, o Vitor Hugo tem entrado bem no jogo. E esse é um jogador especial, diferente, porque ele tanto pode ser um jogador que volte mais, comece a construção lá de trás, como também é um meia que tem capacidade de jogar perto da área em curtos espaços. Ele é muito inteligente, de toque muito rápido. E hoje, inclusive, foi quem definiu o jogo, né? Então, é mais um jogador muito promissor que vai ser bastante útil ao Flamengo. Saudações rubro-negras, meus amigos, uma vez mais aqui no nosso canal Fla Toulouse. Meu nome é Leandro Tavares. Gostaria de trazer aqui para vocês um programa da Jovem Pan Esporte. Aí o Piperno, pela primeira vez, eu concordo com o Piperno em algumas coisas que ele disse, valeu? Eu gostaria que você chegasse deixando o seu like, a sua inscrição e também o seu comentário no final do vídeo, o seu feedback do que você achou desse vídeo, sugestões de vídeos e também qual é o provável, o que você gostaria como adversário para as oitavas de final na Copa de Libertadores, sabendo que o Flamengo ainda não tem a classificação assegurada, pois se perdeu o último jogo contra o Alcas no Maracanã e o Nublense ganhar do Racing por mais de 3 gols de diferença na Argentina, são resultados que é quase a zebra da zebra do futebol, mas como é futebol, há essa possibilidade, mas o Mengão vai ganhar do Alcas e vai se classificar, e bem, também tendo a possibilidade de ficar em primeiro do grupo. Isso também seria um milagre, uma zebra da zebra, o Nublense ganhando do Racing na Argentina, e o Flamengo ganhando do Alcas no Maracanã. Seria um resultado maravilhoso para o Flamengo, mas acho muito pouco provável. Mais provável de tudo é que o Flamengo fique em segundo lugar do seu grupo, o primeiro o Racing e o terceiro o Nublense. E eu gostaria disso, que você deixe o provável, o que você gostaria como o adversário nas oitavas de final para o Flamengo. Sabendo que pote 2 terá prováveis adversários fortíssimos. O Palmeiras pode ficar no pote 2, o River pode ficar no pote 2, acho que o próprio Fluminense pode ficar no pote 2, o Atlético Paranaense acho que pode ficar no pote 2, há muitos adversários fortíssimos. Vamos lá direto pro vídeo, meus amigos. Pulgar jogando bem nesse Flamengo, o Vidal, que não vinha entrando hoje, entrou na segunda etapa, ainda assim. Ah, esse não, hein? E a gente até estranhou a alteração do Sampaoli, né? Pra que colocar o Vidal na reta final do jogo, o Racing tentando empatar a partida. As alterações do Sampaoli vira e mexe no Flamengo, são alvo aí de discussão. Daqui a pouquinho, Pilhado aqui no nosso Canelada vai entrar para falar dessa vitória do Flamengo. E já que a gente está comentando sobre o Eric Pulgar, atenção, Rodrigo Viga, hein? Vai ter que pagar a aposta, já pode ir lá para Copacabana, Viga, porque se firmou no meio de campo, tá jogando muita bola o Eric Pulgar. E já que a gente está falando em aposta, daqui a pouquinho o nosso Pilhado, que adora tirar uma grana do velho Vamp e Vampeta. Hoje no bate-pronto, o Vampeta estava quase chorando, hein? Depois dos 3-0 do Del Valle para cima do Corinthians. Mas o papo aqui é Flamengo, Flamengo 2, Racing 1. Jogo bom do Eric Pulgar, jogo bom do Wesley, mas o Pedro, hein, Flávio? O que acontece com o Pedro que hoje, no tempo, teve uma chance para finalizar, não finalizou. Na segunda etapa, levantamento para a área, ele desvia de cabeça, mas um toque muito fraco na bola, não resultou em nada. E depois, aí sim, acho que foi a melhor tentativa do Pedro no jogo, numa descida do Wesley, que ele desvia na área e a bola passa ao lado do gol do Arias. Mas ainda assim, falta confiança. Está evidente que falta confiança pro Pedro nesse time do Flamengo, Flávio. Pedro, o atacante vive de gols. Quando sai gol, ele chuta de qualquer lugar. Até o time, né, fala, joga no cara que ele tá, de onde ele chuta, a bola entra. Quando entra uma fase brava, o cara vai se cobrando cada vez mais. O Pedro é um baita jogador, isso aí é uma questão de fase. Daqui a pouco ele faz um gol sem querer, ou sem querer querendo e tal, e aí as coisas voltam ao normal. De fato, você citou, né? Sem confiança.
A gente nota realmente um pouquinho de falta de confiança dele, porque o gol não está saindo, a bola está chegando menos do que ele esperava, ele está se adaptando ao novo sistema do Sampaoli. Mas esse aí é jogador testado, é jogador rodado, é jogador que não tem erro. Esse aí é uma questão de tempo. Daqui a pouco volta tudo à normalidade, daqui a pouco ele volta a fazer gol. Então a boa notícia do Flamengo é que o Wesley está aí aparecendo como uma solução para um problema que vinha, né, demorando para o Flamengo se acertar. O Pulgar é outra realidade, já começa a ser uma realidade. Com relação ao ataque, é questão de tempo. Daqui a pouco o teu xará volta a fazer, ele joga muita bola. E quando fizer, já, né, tem até aquele negocinho lá que eles tiram em aca e tal. Ele é muito bom. O Pedro tá numa fase ruim, é verdade, é verdade. Mas se eu sou o Sampaoli, eu deixo ele lá que daqui a pouco sai um golzinho e aí acabou. E volta tudo à normalidade. Ô Piperno, o que deixa o torcedor do Flamengo preocupado é que o Pedro não vive boa fase. Começou o ano on fire, marcando muitos gols, do jeito que a gente conhece o Pedro, mas agora a bola não está entrando. O Gabigol, que hoje não participou do jogo, ainda com uma lesão, também não vive aquela fase, né? Os dois centroavantes do Flamengo, as duas esperanças de gol do Mengão, não vivem aquele momento especial, né? Quando é com um jogador só, a gente ainda fala, não, beleza, ele ainda vai voltar, mas Pedro e Gabigol não vivem aquele momento, hein, Piperno? O torcedor é insaciável e por definição. Né? Rodrigo Viga que o diga, né? Ele tem razão. Mas é uma coisa que a gente precisa observar. Não dá para ficar cobrando, não só do Flamengo, mas de time algum, que ele dê o pico agora. Os times estão chegando ao meio da temporada. E, por sinal, quem estiver voando baixo agora, eu vou começar a desconfiar que talvez possa faltar bola e condição física um pouco à frente. Então, o time está ganhando com o Pedro jogando mal, ótimo. Porque Só lembrando que o Flamengo está no nível físico que está agora, graças ao Sampaoli, que pegou o trabalho muito ruim. E alguns jogadores, inclusive, estão lesionados por causa disso. Desse aumento de carga de trabalho físico. Daqui a pouco o Pedro vai voltar a jogar bem, aí o time vai ganhar mais ainda. Então não há motivo aí para tanta apreensão. É um ótimo jogador, vai desencantar, enfim, em algum momento. Você pega, por exemplo, o Palmeiras, o Flaco Lopes ficou não sei quanto tempo para fazer um gol, aí fez um golaço da Bolívia outro dia. Aí e todo mundo exalta Palmeiras. O Endrick não tinha feito nenhum gol no Campeonato Paulista, de repente fez nos 2 jogos finais. O Rony ficou não sei quanto aí fez um gol de bicicleta lá contra o Atlético Mineiro. Não, essas coisas são normais na vida de qualquer atacante. José Manuel de Barros, e a fase do Pedro, hein, Zé? Então, lamentável, porque ele é um jogador, como disse o Flávio, diferenciado, né? Um excelente jogador. Era até para aproveitar essa fase em que o Gabigol, que é um outro jogador maravilhoso, né? Um ídolo da torcida do Flamengo, né? E o Gabigol até que tem feito os gols dele, né? Era a hora do Pedro entrar e aproveitar, né? Esses últimos jogos aí, aproveitando a contusão do Gabigol e botar a bola para dentro, né? Mas não é só a ausência de gol, não. Né? Ele não tá bem. E essa questão da confiança, Flávio, no começo do jogo, sobrou uma bola na entrada da grande área, foi tocada uma bola para ele, que qualquer centroavante, no seu tempo lá de centroavante nas peladas, Flávio, você chutaria pro gol. Você não dominaria, você não tocaria para ninguém. Era o Pedro, normal, o Pedro que eu conheço, ele ia bater de primeira e botar na rede aquela bola. Sabe o que ele fez? Ele dominou e tocou do lado. Foi tentar achar algum companheiro. Não era para dominar, não era para tocar, era para ele fazer o gol de frente. O centroavante tem que ser fominha, né? Mas é a falta de confiança. Verdade. Ele prefere terceirizar, o Piperno acho que até falou na transmissão, ele preferiu terceirizar a jogada. Não assumiu, e era para ele assumir, e tinha grande possibilidade de fazer o gol. Então, assim, essa coisa de não fazer gol tira a confiança um pouco do cara, né? Essa disputa também, né, com o Gabigol, e vem aquele sentimento, pô, de novo, eu vou pro banco, né? Que já tem essa conversa aí, ó. Acho que o São Paulo não deu jeito de colocar os dois, né? O São Paulo não vai conseguir, diferente do Dorival, não vai conseguir fazer os dois jogarem juntos. Aí ele já pensa, vai sobrar para mim, né? Porque o Gabigol é mais ídolo da torcida do que ele. E fica meio complicado e ele provavelmente fica pensando nisso e fica nessa situação aí, perdendo oportunidades, não joga tão bem, né? E o Flamengo precisa dele.
Uma vitória muito importante do Flamengo contra o Racing. Agora o Mengão, é claro, pode até mesmo jogar por um empate na última rodada, mas precisa vencer o Alcas se tem a pretensão de terminar na liderança do seu grupo, né? Seria muito importante, até pelo desdobramento da Copa Libertadores da América. A gente está acompanhando aí River Plate ou Fluminense, que podem terminar no pote 2. O Boca Juniors já está no pote 1. Palmeiras vai brigar para entrar no pote 1, mas hoje está no pote 2. Enfim, a gente pode ter um encontro de grandões já nas oitavas de final. Mas vitória muito importante a do Flamengo hoje, Piperno. Não, uma vitória que inclusive dá mais confiança ao time que está buscando também recuperar definitivamente a autoestima. Não vamos lembrar que o Flamengo nessa temporada já acumula 11 derrotas e o São Paulo está só no começo de trabalho. Então é muito importante ir acumulando essas vitórias, esses resultados positivos e o técnico ir também testando soluções, porque ele está conhecendo ainda muita coisa nesse grupo. E muito jogador lesionado. Chama atenção para o fato de hoje, mais uma vez, o Vitor Hugo ter entrado bem no jogo. E esse é um jogador especial, diferente, porque ele tanto pode ser um jogador que volte mais, comece a construção lá de trás, como também é um meia que tem capacidade de jogar perto da área em curtos espaços. Ele é muito inteligente, de toque muito rápido. E hoje, inclusive, foi quem definiu o jogo, né? Então, é mais um jogador muito promissor que vai ser bastante útil ao Flamengo. As crias do Ninho, né, foram importantes hoje para o Flamengo. Vitor Hugo marcou o gol da vitória, 2-1 para o Mengão no Maracanã. Detalhe, a última derrota do Flamengo como mandante pela Libertadores foi no dia 3 de abril de 2019. Então, quando joga em casa, o papo é outro, né? O Flamengo não costuma desperdiçar, né? Não costuma tropeçar em casa quando se trata de Copa Libertadores da América, Flávio. Apesar que recentemente ele foi eliminado pelo Racing, né? Foi Libertadores com o Rogério Ceni. Não, ano passado ele foi campeão. Rogério Ceni era o técnico. Ele foi eliminado pelo Racing. O Racing é um time enjoado, né? Claro que o Flamengo, ele, como um todo, hoje ele está muito mais estruturado do que o Racing. A Argentina, de um modo geral, teve problemas financeiros pesados, né? Problemas da economia pesados. O Racing não foge a essa regra. O Flamengo é um gigante financeiro, um dos maiores times da América, realmente, nesse momento. Mas é sempre difícil jogar contra adversário argentino e hoje foi uma prova disso. E recentemente a gente lembra, né? O Racing eliminou o time do Flamengo. Hoje fez o que tinha que fazer, mas está levando vantagem aí do Racing. Ele tende a terminar em primeiro lugar. O Pedro colocou aqui, poderá colocar o Flamengo. Dificilmente o Flamengo fica em primeiro, porque o Racing tem 10, o Flamengo tem 8. Claro, na última rodada a tendência é o Flamengo ganhar do Alcas e o Racing ganhar do Ñublense. Os dois jogam em casa. O Flamengo caminhou a classificação, né? Porque ele tem 5 gols de saldo em relação ao Ñublense, ele tem que perder para o Alcas em casa. E o Ñublense lá, o Ñublense, tem que golear o Racing. Ou o Flamengo ser goleado, ou o Ñublense golear o Racing da Argentina. Tirando essa diferença aí de 5 gols no saldo. Ou seja, esquece, o Flamengo está classificado. Agora, ser primeiro do grupo, ele vai depender de um tropeço do Racing contra o Ñublense. Né? Que é muito fraco. E a gente não pode esquecer, né? Já foi citado aqui também a chave dos Atléticos, que muito provavelmente o Atlético Mineiro, que a gente aponta como um dos 3 times mais ricos da América, um dos 3 favoritos, recentemente ganhou uma Copa Libertadores da América, hoje ele é segundo, e a tendência é ser segundo. O Atlético Paranaense, que é outro time ruim de pegar logo no começo, ele joga contra o Aliança a última partida em casa. Se ele ganhar, simplesmente ganhar, ele é o primeiro do grupo e o Atlético fica em segundo. Olha o pote 2, já teria Flamengo e Atlético, que na teoria são 2 dos 3 times que quando a gente cita... Mas a tendência é Flamengo e Atlético ficarem em segundo, Atlético Mineiro, no caso. Isso, exato. Agora o Atlético Paranaense, possibilidade, Palmeiras, que vai ser o River Plate, pode ficar em segundo. O Fluminense e o River, um dos dois vai ser primeiro no grupo. Acho que vai ser o Fluminense. Dos 3, né? Dos 3 times que favoritos para a Libertadores. Palmeiras, Flamengo, e o Atlético, né? Se ele acertar a grana. E dos 3, 2 tendem a ficar como segundo colocados. E já de cara, né? Nas oitavas de final já pegaram adversários pesadíssimos. Sim. Aí, meus amigos, aí a reportagem do canal Jovem Pan Esportes, opiniões dos jornalistas, as quais algumas eu concordo, outras eu discordo, outras simplesmente para fazer publicidade, entre aspas, falar de Palmeiras no meio de um comentário
para exaltar o time do Palmeiras, sendo que o time do Palmeiras ganha muitos jogos jogando mal também, rapaziada. Ganha muitos jogos com gols, diríamos, aleatórios, onde não há nenhum trabalho, são gols de bolas cruzadas, bola parada, bola rebatida. E o Flamengo, certo, não foi aquele jogo avassalador, mas havia um bom adversário no lado contrário. Meus amigos, temos que levar isso em condições também. O Flamengo é a primeira vez que ganha do Racing em Libertadores. São vários tabus quebrados num só jogo, onde nessa Libertadores o Flamengo marcou o seu primeiro gol no segundo tempo de jogo. É importante frisar todos esses retrospectos, a dificuldade que era o jogo, e criticar uma entrada de Vidal ou de Felipe Luiz no final do jogo é simplesmente também procurar no que bater. Por quê? O Vidal e o Felipe Luiz entraram simplesmente para matar o jogo no toque de bola, guardar a bola no campo de jogo, no domínio flamenguista, na posse do Flamengo, e isso é saber se defender também. É claro, vai haver vezes que não vai resultar. Assim como teve um jogo, não me lembro contra qual adversário foi, o Diego Ribas ainda estava no Flamengo, não vivia uma boa fase, mas era aquele jogador de guardar a bola e tudo mais. Um dos treinadores colocou o Diego Ribas para segurar o jogo, se eu não me engano foi até com o Paulo Souza. E o Flamengo, assim que entrou o Diego, levou o gol. Claro, a torcida criticou muito a entrada do Diego Ribas, que não tem essa pegada física e não é o jogador para você alcançar um resultado, mas sim para guardar um resultado, que é o caso do Vidal e do Felipe Luiz. Mas o Vidal, meus amigos, sairá no fim do ano, pode ser que saia agora no meio do ano. E queremos nós que ele vá embora no meio do ano, o Flamengo traga um jogador ou dê mais oportunidades ao Igor Jesus, mas se verdade seja dita, Igor Jesus é um bom jogador, raçudo, mas tem a deficiência no toque de bola, no passe. E isso, para o estilo de jogo do Sampaoli, é um handicap muito grande. Vamos ver, vamos comemorar essa vitória, falta um pelinho pra gente se classificar completamente. Um último resultado, um empate, o simples empate do Flamengo, estamos classificados para as oitavas de final, mas temos que vencer e pode ser que o Racing dê uma tropeçada. É muito improvável? Mas estamos falando de futebol e pode acontecer. Eu gostaria que você deixasse a sua opinião aqui nos comentários, a sua inscrição, lembrando mais uma vez, se for a primeira vez aqui no canal, e também o seu like. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Fui!